Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa linguagem que está escondida bem debaixo dos nossos olhos na Bíblia. É uma linguagem que nasce literalmente da terra. Vamos começar com a provocação. E se o grande segredo para decifrar as profecias bíblicas não estivesse em códigos complexos, mas sim no campo, escrito no ciclo da terra? Pensa bem, antigamente a sobrevivência de um povo inteiro dependia de saber ler as estações, de olhar para o céu. Hoje, a gente simplesmente abre um aplicativo. E nessa desconexão com a Terra, talvez a gente tenha perdido uma chave fundamental para entender as Escrituras, porque elas foram escritas justamente para esse mundo, um mundo totalmente agrícola. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para decifrar esse código, primeiro a gente precisa entender o ritmo da terra no antigo Israel. E acredite, tudo começa com a chuva. E aqui a gente já desvenda uma confusão muito comum. As chuvas temporãs, ou as primeiras, acontecem no outono. Elas vêm para preparar a terra seca para a semeadura. Simbolicamente, um tempo de preparação. Já as chuvas seródias, as últimas, chegam na primavera e são cruciais para amadurecer o grão bem antes da colheita. É como se fosse um derramamento final de conhecimento antes de um ciclo se fechar. E não é à toa que as grandes festas bíblicas, como a Páscoa e o Pentecostes, estão totalmente conectadas a essas colheitas da primavera. Agora que o calendário está claro, vamos ver como um ato tão simples da agricultura, o de semear, se transforma numa metáfora poderosíssima para o plano de Deus. Tenta imaginar a cena. Um agricultor andando pelo campo. O método que ele usava era o alanço. Ele pegava um punhado de sementes e, puf, espalhava com um gesto bem amplo. A semente caía por todo lugar. E essa imagem, ela ilustra de forma brilhante a profecia de Oséias. Aqui Deus está descrevendo a dispersão do povo de Israel entre as nações como um ato divino de semeadura. Ele estava literalmente espalhando o seu povo pelo mundo como sementes. Mas, uma semente espalhada por si só não faz nada. Fica ali, dormente. O que faz ela ganhar vida e quais são os desafios que ela enfrenta enquanto cresce? É o que vamos ver agora. Uma semente pode ficar anos no solo, sabia? Mas ela só desperta, só germina com a água. E no simbolismo bíblico, essa água é a palavra de Deus que é espalhada pela pregação. Só que nem tudo que cresce no campo tem valor. A parábola do trigo e do joio, nossa, ela ensina uma lição muito forte. A verdadeira identidade se revela no fruto. E olha que detalhe incrível, o trigo, quando está pesado pelo grão, ele se curva, num gesto de humildade. Já o joio, que é vazio, inútil, esse fica lá, de pé, todo orgulhoso. Então fica muito claro, né? Não se trata de aparência. O ponto fundamental aqui é que são as ações, a obediência, ou seja, o fruto, que no fim das contas separam o que é verdadeiro do que é falso. E tudo isso nos leva ao grande clímax, o momento final e mais dramático do ano agrícola e da profecia, a colheita. E o livro do Apocalipse usa exatamente essa imagem para descrever o fim dos tempos. É uma grande colheita, porque a terra, a seara, está madura, pronta para ser ceifada. E o mais fascinante é que essa colheita final não é uma coisa só. É um processo de 3 etapas, e cada uma delas tem um significado simbólico profundo. Primeiro, vem a debulha. É um processo bem violento, sabe? A planta inteira é batida, pisada, para quebrar tudo e separar o grão, que é duro e valioso, da sua casca. É um símbolo claríssimo de julgamento. Em seguida, na peneiração, tudo aquilo que foi debulhado é jogado para o alto, aí o vento, que em hebraico é ruach, a mesma palavra para espírito, leva embora a palha, que é leve e inútil, e o grão, por ser pesado e valioso, cai de volta no chão, já purificado, pronto para ser recolhido. Então, depois da ceifa, da debulha e da peneiração, o que é que sobra? Qual é o objetivo de todo esse processo, afinal? Esse resumo que a gente tem aqui diz tudo, de forma poderosa. Depois que o Espírito age, depois que o vento sopra, só o que é substancial, só o grão de valor é que permanece. E esse grão, o que ele simboliza? O fruto duradouro de uma vida que foi vivida em obediência à palavra de Deus. No fim, é a única coisa que tem valor eterno, a única coisa que sobrevive ao juízo final. E assim, esse código agrícola tão antigo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta bem pessoal que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. A colheita chegou. O que o ceifeiro vai encontrar?